Boa noite, Cris e inscritos do canal. Me chamo Sérgio, tenho 45 anos e sou natural do Rio Grande do Sul. Vim aqui no seu canal compartilhar uma experiência extraordinária que tive com uma pessoa de outro plano e que me salvou da maior tragédia da aviação brasileira, o voo JJ 3054. No dia 17 de julho de 2007, eu teria que embarcar no voo JJ 3054 da companhia aérea TAM, às 17 horas, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, com destino a São Paulo. Nessa época, tinha casado há pouco mais de 9 meses e minha esposa já estava grávida de 3 meses. Então, estava dando tudo de mim para que eu crescesse no meu novo trabalho e assim dar tudo que minha família precisasse. Eu teria que viajar a trabalho para São Paulo para um treinamento da empresa que tinha recentemente me contratado. Então era obrigatório a minha presença nesse treinamento de uma semana, que se iniciaria no dia 18/7 de 2007. Na madrugada do dia 16 para o dia 17, eu tive um sonho muito horrível. E nesse sonho eu vi muito fogo e muita fumaça. Várias pessoas chorando, gritando. Parecia uma verdadeira cena de guerra, que nem sei explicar os detalhes daquele sonho horrível. De repente, eu vi um rosto familiar vindo em minha direção. No começo, não reconheci, porém fui se aproximando e eu vi que era minha namorada da juventude. Ela, infelizmente, perdeu a batalha para um câncer. E na época do namoro, eu a amava muito. Passei anos sofrendo pela sua ausência e só pude voltar a amar novamente quando conheci minha atual esposa e consegui seguir em frente. Amanda ainda continuava linda, olhos azuis profundos, cabelos lisos, bem loiros, e seu rosto era de traços delicados e um sorriso leve e angelical. Eu estava incrédulo num sonho, pois eu tinha consciência que ela não estava mais entre nós. Eu fiquei lá, vendo ela se aproximar de mim, pois fiquei paralisado com tudo aquilo que estava acontecendo. Amanda aproximou-se de mim. Seu semblante era de preocupação e tristeza. Quando eu senti o seu toque no meu rosto, eu acordei assustado e suando muito. Minha esposa Thalita se assustou com a forma que eu me acordei. Ela, preocupada, perguntou se estava tudo bem. Porém, não falei nada sobre o sonho, pois ela estava grávida e não queria preocupá-la. Disse que foi só um sonho ruim, mas já tinha passado. Eu fiquei o restante da madrugada tentando entender o porquê eu tive aquele sonho com a Amanda. Porém, não conseguia entender o que tudo aquilo significava. Amanheceu e aquele domingo parecia melancólico, poderia até dizer meio sombrio. Sentia um aperto no peito que não sei explicar. Passei a manhã toda com minha esposa, pois à tarde o motorista da empresa viria me buscar em casa para me deixar no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Eu passei o dia pensativo e Thalita me questionou: "Por que você está tão calado?" Eu respondi que estava preocupado em passar uma semana longe dela e já estava com muitas saudades. Thalita então respondeu: "Temos a vida toda para ficarmos juntos e criar o nosso filho. É só uma semana, pois nós nos falaríamos no telefone 2 vezes ao dia e uma semana passa muito rápido." Mas não era só isso que estava me deixando quieto, e sim o sonho macabro que eu tive. Às 14h30, a empresa me ligou dizendo que não dava para mandar o motorista, mas que mandaria um táxi para ir me buscar. Como avisaram quase em cima da hora, não poderia me atrasar nenhum minuto, pois morava longe e poderia perder o voo. Cris e amigos, nessa época, eu e minha esposa Thalita morávamos em São Leopoldo, em um bairro bem afastado do centro. A nossa casa era nova, ali tinha somente algumas casas recém-construídas. O taxista acabou se atrasando um pouco. Era para ele ter chegado às 15 horas
e só chegou às 15h20. Eu teria que estar no máximo no aeroporto às 16 e eu já estava meio preocupado. Peguei minha mala, dei um beijo na Thalita e entrei no táxi. Cris, parece ser loucura o que vou falar agora, mas tive uma breve visão que Amanda estava do lado da Thalita, com a expressão de preocupada, e eu fiquei tão atônito que nem percebi o caminho que o taxista estava indo. Quando já estávamos com 20 minutos dentro do carro, eu percebi que não conhecia aquele trajeto, então perguntei ao motorista que caminho era aquele. O rapaz disse que estava seguindo o mapa que tinham lhe dado e que ele não conhecia as ruas por ali. Fiquei muito preocupado, pois não era para demorar tanto assim. De repente, ele parou o carro. Ele estava com o rosto todo suado e muito pálido. Então, o rapaz falou: "Amigo, segui tudo certinho, igual no mapa. Mas esse caminho eu não reconheço. Parece que estamos até em outra cidade. Acho que estamos perdidos." Eu olhei para ele com a cara séria e disse: "Como assim estamos perdidos? Amigo, tenho que pegar um voo daqui a 1 hora. Não podemos estar perdidos." Eu saí do carro desesperado para saber se eu reconhecia algum lugar e estávamos no meio do nada. Era um caminho de estrada de terra e estreito, com as árvores muito altas. Olhei para os 4 cantos e não consegui descobrir onde estávamos. Eu respirei fundo e fui conversar com o jovem taxista. "Amigo, vamos tentar pegar esse caminho de volta até chegar em um caminho conhecido. Quando a gente vê qualquer casa ou pessoa, paramos para perguntar o caminho do aeroporto." Ele olhou para mim e concordou. Fui para o banco da frente e fiquei de olho no caminho para ver se eu conseguia ver alguma casa ou alguém. Com mais de 30 minutos dirigindo por ali, eu avistei um senhor que aparentava ter uns 70 anos de idade e perguntei como fazia para chegar no aeroporto de Porto Alegre. O senhor me respondeu: "Meu filho, você está longe, mas se você for por esse caminho aqui direto, você chega em Porto Alegre, mais ou menos daqui a 1h30. Então respondi: "Tudo isso, senhor? Não tem outro caminho mais rápido?" E o senhor me respondeu: "Bom, meu filho, esse já é o caminho mais rápido." Agradeci ao senhor e entramos no carro e saímos o mais rápido possível dali. E seguimos o caminho que o senhor nos ensinou. Já era 16h30 e nada de chegar em Porto Alegre. O pobre do motorista passava o tempo todo me pedindo desculpas, pois ele estava muito preocupado comigo e perdeu o meu voo. Então falei para ele se acalmar e dirigir, para ver se dava tempo de chegar no aeroporto. Cris, o caminho que o senhor nos ensinou era muito esquisito. A vegetação era muito alta, chegava até fazer um tipo de arco de um lado para o outro, uma estrada de terra bem estreita. Aquilo parecia me deixar mais nervoso, só que eu tinha que me controlar, pois o taxista já estava muito nervoso. Graças a Deus chegamos a uma rodovia conhecida, porém já era 17h30 e ainda faltavam uns 30 minutos para chegarmos no aeroporto. Já tinha até perdido o voo, mas eu tentaria embarcar no próximo, sei lá, mas teria que chegar em São Paulo ainda naquele dia, nem que fosse pela madrugada. Chegamos no aeroporto às 18 horas, peguei minha bagagem e o motorista novamente me pediu desculpas. E me perguntou se poderia me ajudar em algo. Eu disse que não e disse que ia ver se conseguiria outro voo. Fui até no balcão da companhia aérea e expliquei o ocorrido, se tinha alguma possibilidade de embarcar em outro avião. E ela me informou que faria o possível. Porém, os voos estavam lotados e iam ver se haveria alguma desistência ou troca de voo. Mas com certeza teria reajuste no valor da passagem. E eu respondi que não tinha problema, porém eu precisava ir para São Paulo naquele mesmo dia ainda. Ela pediu para me retornar às 19h15, pois ela tentaria me encaixar no voo das 20h30, caso tivesse desistência ou mudança de voo de algum passageiro.
Então fui tomar um café na praça de alimentação. Sentei e pedi um café. E já passava das 19 horas e eu fiquei pensando que já era para mim ter chegado em São Paulo. E eu fiquei ali murmurando e me lamentando. Quando de repente eu vejo uma movimentação em frente a uma TV que estava ali na lanchonete. E fui ver o que estava acontecendo. Cris, nessa hora eu cheguei até cair no chão, pois faltou força nas minhas pernas. Era a mesma visão que tive no meu sonho, muito fogo e muita fumaça. Algumas pessoas me perguntaram se eu estava bem e eu não conseguia falar. Só conseguia ver aquela cena horrível pela TV. Me deram um copo de água e procurei me acalmar. Passou-se alguns minutos e corri para o guichê da TAM e procurei saber sobre meu voo e a atendente falou: Senhor, infelizmente não podemos ajudar o senhor nesse momento. Um avião da nossa companhia aérea acabou de colidir com o prédio da TAM em Congonhas. E está uma loucura aqui. O senhor pode, por favor, ligar para a ouvidoria e remarcar por lá, pois aqui está impossível ajudar o senhor. Eu, com a voz trêmula, perguntei: qual voo envolvido no acidente? A atendente então falou: JJ 354. Cris, eu simplesmente fiquei sem ação. Ela então me pediu desculpas e saiu. Eu fiquei paralisado por alguns minutos, sem saber o que fazer. Procurei me acalmar, pois eu estava me tremendo muito. Peguei um táxi de volta para minha casa e quando eu cheguei lá, minha esposa estava chorando desesperada e quando ela me viu entrar pela porta, correu para me abraçar e nós dois choramos juntos sem falar nada um para o outro. Tomei outro copo de água e contei tudo o que houve. A empresa que eu trabalhava na época ligou para minha esposa contando sobre o acidente e por isso ela pensava que eu tinha falecido no acidente. Passou-se alguns minutos e liguei para meu chefe e expliquei tudo o que houve e ele ficou super aliviado por eu não ter embarcado e que eu não precisava ir na segunda. Deixaria para eu ir na quarta-feira e que a empresa remarcaria a passagem. Todos os meus amigos e familiares que sabiam da minha viagem me ligaram para saber se eu estava bem e Thalita disse que estava tudo bem comigo. Naquela noite só dormi à base de calmantes, pois eu não parava de me tremer e quando eu adormeci, a Amanda apareceu novamente para mim. Ela estava em um jardim cheio de flores e sorriu para mim. E com lágrima nos olhos sorri de volta e disse: muito obrigado. Ela sorriu e acenou com a cabeça e sumiu entre as flores. Eu senti uma paz enorme e só me acordei no dia seguinte com minha mãe me chamando na porta. O resto da história do acidente vocês já sabem o que aconteceu, infelizmente. Sinto pelas famílias que perderam seus familiares e amigos. Eu tive o privilégio de não ter embarcado e percebi que era uma segunda chance. Cris, será que a Amanda veio me proteger desse acidente? Será que eu tenho algo de especial por não ter falecido com os outros passageiros? Não sei explicar o que houve, porém só agradeço a Deus e a Amanda por ter me ajudado. Meu filho já está com 16 anos e somos uma família abençoada e feliz. Obrigada a todos que ouviram meu relato e deixe nos comentários por que será que eu tive esse livramento. Uma boa noite a todos. Considerado o maior acidente da história da aviação brasileira, a queda do avião da TAM, que deixou 199 mortos, completa 17 anos nesta quarta-feira, 17 de julho de 2024. O voo que saiu de Porto Alegre com destino a São Paulo foi interrompido em cerca de 1h30, assim como as vidas dos passageiros e tripulantes e pessoas em solo. E de que alguma forma mudou a história de milhares de amigos e familiares que conviveram com essa tragédia.
Às 17 horas e 16 minutos do dia 17 de julho de 2007, o voo JJ 3054 da empresa aérea TAM decolou do Aeroporto Internacional Salgado Filho com destino a São Paulo. Às 18 horas e 48 minutos, ao tentar aterrissar na pista do aeroporto de Congonhas, o avião desgovernado não conseguiu parar e bateu contra o terminal de cargas da companhia da TAM. A explosão causou a morte de 199 pessoas, 187 ocupantes e 12 que estavam em solo. No total, 98 nascidos ou moravam no Rio Grande do Sul. A ANAC afirma que muitas mudanças na aviação brasileira foram implementadas depois do acidente, com a condição de aderência nas pistas de pouso e decolagem dos aeroportos. Um programa de medição de atrito e macrotextura que instalou o sistema de desaceleração de aeronaves. Em relação à capacitação dos pilotos, a ANAC estabeleceu critérios mínimos de treinamento em falhas de sistemas de frenagem. Entre outras modificações, também está a limitação de operações no aeroporto de Congonhas, onde ocorreu o acidente, para o comandante com mais de 100 horas de voo, além de melhoria nas regras de operação, manutenção, segurança nas aeronaves e vigilância da agência. E é uma avenida bem movimentada ali, aquela parte ali. Já pensou a pessoa que estava passando na hora, o susto que deve ter tomado? Então, gente, esse é o local, tá? Para quem não conhece, quem é de São Paulo deve conhecer, mas a maioria dos nossos inscritos é de todo o Brasil. E esse é o local. Tem uns monumentos ali que eu não sei se tem algum significado ou não, mas é isso, gente. É um vídeo simples mesmo, só mesmo de visitação, até mesmo porque não dá para fazer muita coisa, né? Tá ali no aeroporto. Eu vou ser sincera com vocês, eu morro de medo desse aeroporto, eu prefiro ir para Guarulhos. Eu não sei por causa desse acidente, mas eu morro de medo. Então, é uma besteira minha, pode ser, mas eu prefiro ir para Guarulhos, bem ali, o aeroporto. Eu acho que ele veio deslizando de lá para cá e atingiu aqui. Aqui era o prédio da TAM na época. Para quem não sabe, mas com certeza se você está assistindo esse vídeo deve saber dessa história. Então ele veio deslizando e bateu aqui no prédio que tinha. Mas é isso, gente. Essa é a visão da praça em geral. Para vocês, muito obrigado. Se gostou do vídeo, comenta aí. Vê o que vocês acham sobre essa história que vai ficar marcado pelo resto, acho que da nossa década, né, gente? Que é uma história mesmo triste e que tá muito presente, que não tá longe, né? Tá com apenas 20 e poucos anos não, 2007, 2017, tá com mais de 15 anos, mais ou menos 15 anos. Então, tá muito presente ainda na nossa vida. Muito obrigada a todos e até a próxima.